Saindo de uma igreja com a paz do Senhor. Queria convidar os irmãos que entrassem e se sentassem para a gente dar início ao culto. Eu vou estar orando para a gente começar. Peço que os irmãos fechem seus olhos. Vou orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, primeiramente quero te pedir perdão pelas minhas faltas, pensamentos, palavras, esta com não te agrade, Senhor. Senhor, eu quero te convidar para estar conosco neste culto, que nós venhamos abrir nossos corações, cada coisa que venha a ser efetuada hoje aqui, cada louvor, cada palavra, que o Senhor venha estar presente nos direcionando a cada vez mais, Pai. Senhor, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. É isso que eu te peço, desde já te agradeço em nome de Jesus, amém. Eu vou estar lendo um versículo em 2 Crônicas 7:15. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que fizer neste lugar. 16. Porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que nós venhamos cada vez mais estar disposto a adorar a Deus aqui e nos santificar antes de pisar no altar do Senhor, porque é um lugar santo. Para que Ele esteja presente aqui, nós temos que dar permissão para que Ele entre em nossos corações cada vez mais. Então, eu queria deixar esse versículo na meditação de vocês. E queria agora chamar o Ministério de Louvor. Boa noite, Igreja, paz do Senhor. Peço que aqueles que podem se pôr de pé, que venham adorar conosco e declarar que a Ele seja toda a glória. Amém. Aleluia. Glória a Deus.
Glória a Deus. Em Jesus somos mais que vencedores, amém? Amém. Aleluia. A igreja poder sentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora eu queria chamar a Camila para falar de missões. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Gente, eu gostaria que todos juntos possam falar qual é o tema de missões que está bem aqui, olha. Vamos completar a missão. Isso aí. Marcos, você poderia colocar em Mateus 28, 19 e 20? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês
todos os dias até o fim dos tempos. Amém. Essa é a nossa divisa para missões, né? E, gente, vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui que eu trouxe, né? Então, gostaria que a Sara viesse aqui rapidinho. Duda, você pode vir aqui também? Que eu vou demonstrar o que é. Esse aqui é um cofrinho para as missões. Aí, o que a gente estava pensando em fazer? Outras igrejas também estão fazendo. O nome desse cofrinho aqui, gente, se chama paçoca. Não é um porquinho, tá bom? É paçoca. Aí, o que a gente planejou em fazer? A gente dá esse cofrinho na quarta-feira para a casa da Sara. A Sara, ela vai depositar as moedinhas dela, igual a viuvinha, a gente vai colocar as últimas moedinhas ali dentro. Aí, depois, ela vai trazer aqui no domingo. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar as moedinhas da Sara e vai guardar aqui na igreja. Aí a gente vai colocar o cofrinho vazio para a casa da Duda. Entendeu? Que ela vai levar na quarta-feira mesmo para a casa dela. Entendeu? Então, gente, gostaria que todos os irmãos estivessem dentro dessa para a gente ajudar a arrecadar para o dinheiro para as missões, tá bom? Aí, se os irmãos quiserem entrar nessa com a gente, pode entrar, pode falar comigo e com a Cíntia que a gente vai estar organizando isso, tá bom? E é só isso, gente. Vocês podem sentar. Vocês entenderam? E agora eu vou chamar a peça das missões, tá bom? Prestem atenção. Som. Som. Missões, inscrevam-se, venham, vamos completar o ID do Senhor. Gostaria de se inscrever para missões, irmão? Missões, venham. Aí, irmão, gostaria de se inscrever para missões? Missões, venham. Há vagas, venham, irmãos. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Venham, vamos completar a missão. Venham. Há vagas. A paz do Senhor, irmã, tudo bem? Gostaria de se inscrever para missões? Então, eu não vou poder esse ano porque eu estou estudando muito e ainda sou jovem, tem muita coisa para aprender ainda. Isso, irmã, mas a palavra de Deus fala que os jovens são fortes. Por isso mesmo, Deus pode mandar outra pessoa no meu lugar. Misericórdia. Vem, missões, há vagas. Venham, irmãos. Vamos completar o ID do Senhor, missões. A paz do Senhor, irmã. Gostaria de se inscrever para missões? Eu não. Eu só vim hoje aqui por curiosidade. Eu já estou cansada, estou velha. Olha, missões doem o meu corpo e eu já estou aposentada. Vou curtir minha aposentadoria. Vai fazer você missões que é jovem? Que isso? Oh, meu Deus. Missões, há vagas. Inscrevam-se, venham. Vamos completar o ID do Senhor. Vamos completar a missão, irmãos. Venham. A paz do Senhor, irmã. Paz, amado. Bom, fica com crianças, pertinho com a mamãe. Gostaria de se inscrever para missões? Ai, irmã, desculpa, irmã, mas não tem como. Olha só, sou casada, tenho os filhos para cuidar, tenho casa para arrumar, entendeu? É muita coisa, irmã, não tenho tempo para isso não, irmã. Mas o evangelho precisa das pessoas. Ai, irmã, não tenho tempo para isso não. Estou muito ocupada, a mulher muito ocupada, tá? Oi, irmã. Misericórdia, irmã. Missões, venham, há vagas. Vamos completar o ID do Senhor. Venham, irmãos, venham. A paz do Senhor, irmã. Gostaria de se inscrever para missões? Completar missões. E glória a Deus, Deus sempre levanta um, aleluia. Glória a Deus, uhul. A paz, irmã, tudo bem? Tudo.
da paz. A irmã gostaria de se inscrever para missões, né? Gostaria. Deus é bom em todo tempo. Irmã, deixa eu ver aqui. Há vagas em missões para Moçambique. Moçambique? Sim. Não, como que eu vou abrir uma igreja lá? Irmã, a obra, os irmãos vão fortalecer a irmã lá na obra. Não, como que eu vou voltar para minha família? Irmã, presta atenção. A gente vai sustentar a irmã lá nos dias a dia. Agora, a irmã está intenção de quê? Qual é a intenção da irmã de fazer missões? Não, na Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. Né? Ô, irmã, a intenção da irmã é ganhar dinheiro. Vamos lá, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Tudo bem, irmã? Paz do Senhor, gostaria de me inscrever para as missões. Oh, glória a Deus, amém? Deus é bom em todo tempo. Uma candidata. Então, irmã, nós estamos aqui no lugar, uma vaga para a Índia. Índia? Sim. Não, eles comem comida com a mão, comem sem talher, não quero ir para lá, não. Irmã, metade da população não tem nem a higiene básica. Um banheiro, a irmã está preocupada com talher. Ué, como é que eu vou tomar banho lá? No Rio Grande. Não, não quero ir lá, não. Lá é cheio de rato, cheio de barata, não quero ir, não. Minha irmã, a obra, a necessidade. Não, não quero, não vou lá. Misericórdia. Glória a Deus, irmã. Aleluia. Eita, tô vendo que a irmã animada. Glória a Deus, o hoje da igreja. Aleluia. Missões. Oh, que bênção, irmã. Aleluia. Glória a Deus. Eita. Escreveu para missões. Aleluia, irmã. Veja que Deus tem... Olha que unção. Eu tenho um mistério para contar para a irmã. O Senhor me revelou que eu vou pregar para multidões, irmã. Glória a Deus! Irmã, então deixa eu ver aqui. Nós temos uma vaga para a irmã, para a Síria. Síria, irmã? Sim. Irmã, na Síria, Irmã, as pessoas pregam nos porões. mas irmã, necessidade de pregar. O Senhor me revelou em sonho que eu pregaria para multidões. Irmã, multidões no porões. Não, irmã, multidões estão aqui na nossa igreja. Irmã, presta atenção. A necessidade da obra não é para a irmã crescer, mas sim para pregar o evangelho. Seja um ou dois, irmã. Irmã, o Senhor não está nesse negócio não, minha irmã. Vejo que a irmã queria só ser reconhecida. Misericórdia. Aleluia. Vejo que a irmã louva. Sim, graças a Deus, né? E é muito bom servir a Deus através do louvor, né, irmã? Alcançar almas, né? Então, deixa eu ver aqui. A irmã tem um chamado. É bênção de Deus. Irmã, nós temos um lugar aqui para Somália. Por quê? Somália, não vou. Pois não, eu estou nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Suíça. Irmã, mas a obra é feita em qualquer lugar. Irmã, mesmo que tivesse vaga para esses lugares, não seria com o interesse que a irmã... Eu estou vendo que a irmã está querendo ser reconhecida, ficar famosa, Estados Unidos, Nova York, Somália, né? Misericórdia. Só a misericórdia do Pai. Como que vai ficar? Morri, morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? E aí, irmã, como é que tá aí o negócio de vagas? Irmã, ninguém se inscreveu hoje. Misericórdia. É. A maioria das pessoas elas estão muito interessadas nos seus próprios interesses. Elas estão muito focadas nos seus interesses. Umas são jovens demais e não querem pregar o evangelho porque tem muita coisa para viver. Outras já se aposentaram, estão já idosas, elas não querem aproveitar a aposentadoria delas e ficar em casa só curtindo. E é cada um vivendo o seu próprio interesse, próprios. Ninguém está disponível para fazer a obra do Senhor. Outras são donas de casa, querem só ficar dentro da casa, cuidando dos filhos. A obra é para ser feita, irmã, independente do local. Se nós ficamos tristes com o fato das pessoas não se inscreverem, não querer ir fazer missões, imagine Deus, cada um com a sua desculpa. E você? Qual é a sua desculpa? Tenho muito para dar, eu vou o evangelho pregar.
eu queria chamar o Ministério de Louvor e queria pedir ao irmão Zé para estar orando, agradecendo pela peça e entregar missões. Pai querido, Pai de amor, te louvamos na beleza da tua santidade. Muito obrigado, Deus, pelo teu povo que se dispôs, Deus, a pregar a tua palavra. Senhor, que cada dia mais, Deus, possa surgir missionários para levar o teu evangelho até os confins da terra, Senhor. Prepara cada coração, Deus querido, para que possa ter essa disposição de pregar a tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa peça que foi desenvolvida, ao qual mostrou, Deus, a realidade que muitas vezes passamos, Senhor. Muitas vezes queremos o conforto e as pessoas estão se perdendo, Pai. Tem misericórdia, Senhor, e prepare cada um de nós para poder fazer o ídio. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Aqueles que podem, em nome de Jesus, se ponham de pé. Vamos estar cantando nesse momento o hino oficial de missões. Ok? Aleluia. Glória a Deus. Grande amor.
igreja para ele sentar, Jesus. Agora, eu queria chamar o irmão Renato para estar solando e o dízimos de oferta. Amém, queridos. Deus está aqui nessa noite. Esse hino fala, né, dos passados, muitas vezes, e Deus quer que a gente desaprenda de muitos passados, muitas vezes, que nos impede, muitas vezes, de fazer algo na nossa vida. E Deus está aqui nesse lugar, né? Assim como Deus mudou a vida de muitos, né, na Bíblia, a Bíblia fala que Deus fez tanta coisa em Jesus que a gente não consegue relatar o que está na Bíblia. Ele fez muito mais do que está escrito na Bíblia, assim diz a palavra do Senhor. E Deus está aqui nessa noite para fazer e deixar, né, nos libertarmos do passado. Amém? Glória a Deus. Quem souber, pode cantar comigo, tá, irmão? Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de amargura, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, apagar a cena da minha vida, quanto sofrimento. Na verdade eu já conhecia que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria era nascer de novo e apagar esse passado triste do meu coração, enxugar lágrimas caídas rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixa a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença nos teus abraços de poder. Aleluias, glória a Deus. Só Jesus pode fazer isso, irmão. Apagar todo o mal, todo o passado e nos fazer, né, avançar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na realidade o que eu queria era nascer de novo e apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas caídas rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura, limpa Jesus, deixa a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser, com teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença
nos teus abraços de poder. Aleluia, Jesus, muito obrigado. Glória a Deus, obrigada pela oportunidade. Amém. Agora eu queria conhecer os visitantes. Tem um visitante hoje, gente? Tem? Tem não? Então eu queria chamar a aniversariante, que é a Cíntia. Tem algum outro aniversariante desse mês? Hã? Da semana? Não tem. Só ela. Então, eu queria chamar a tia Rita para estar orando, agradecendo pelos dízimos e ofertas, orando pela vida da Cíntia e orar pela vida do pastor também. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor Deus, meu Pai, diante de Ti, nós estamos aqui glorificando o Seu santo nome, porque Tu é Deus dessa igreja, Deus. Diante de Ti agora, Pai, Te entrega a Sua serva nas Suas mãos. O Senhor venha cercar a vida dela, o Senhor venha cercar a saúde dela, Deus. O Senhor venha ser com os estudos, com os projetos de vida dela, Senhor. Derrama Seu Santo Espírito sobre sua serva, por onde que ela passar, Senhor Deus, que ela venha ser luz, que ela continue sendo essa menina maravilhosa que ela é, Deus, comunicativa. Ela sabe, Deus, receber nós, ela sabe abraçar, ela demonstra o amor que ela tem por Ti e transmite para nós, Pai. Usa a sua serva, Pai, conforme o Senhor quer. Agora, diante de Ti, Deus, Te entrega as ofertas e dízimos nas Suas mãos, continua multiplicando, continua fazendo, Deus, a multiplicação da Tua igreja, que esse dinheiro venha a ser usado para a Tua obra, Senhor. Agora Te entrego, Deus, o Seu servo nas Suas mãos. Usa ele da maneira que o Senhor quer, da maneira que o Senhor preparou ele durante a madrugada, falou com ele a madrugada, Senhor. Cerca a palavra que vem trazer para a Tua igreja, que venha ser de encontro ao nosso coração, que a gente possa vir prestar atenção a tudo aquilo que o Seu servo falou, Senhor. Usa o Seu servo em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amados. Boa noite a todos. Nessa noite, sou muito grato a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Mas essa semana foi uma semana muito especial. Na quarta-feira, nós comemoramos o quê? Cadê as mulheres? Deu ruim? Foi Dia Internacional? E os homens também sabem, né? O que foi o dia de quarta-feira, irmão? Cadê os homens? Eu espero que você tenha comprado pelo menos chocolate para tua esposa. Se não comprou, já está no erro. Brincadeira, né? Mas eu sei que você já lembrou desse dia, né? Mas eu gostaria nessa noite de dar os parabéns a todas as mulheres da nossa igreja por esse dia tão especial. Que Deus abençoe vocês. Parabéns, continue. Sem vocês, os homens não são nada, meu irmão. Nada, vezes nada, vezes nada. Não é isso? Não é isso, esposa? Então, parabéns a todas as mulheres. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida delas. Isso. E é só isso. É só isso. É só isso. É só isso. Fique tranquilo, acalma o coração. Acalma o coração. Abra a tua Bíblia, primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de 8 até o verso 24, mesmo assentado. Eu gostaria nessa noite de ministrar a palavra do Senhor e falar das verdades da mulher viúva de Sarepta e das verdades de Elias. Eu queria nessa noite que você abrisse o seu coração e deixasse Deus falar contigo. Eu queria tirar alguns ensinamentos nessa noite para o nosso crescimento, para o crescimento espiritual de cada um de nós. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso de 8 até o verso 24. Diz assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo:
levante-se, vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei uma viúva que dê comida para você. Então se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou e lhe disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nem um pão assado, tenho apenas punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Elias disse a ela: não tenha medo, vai e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio de Elias. Depois disto, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Ele respondeu: dei-me o seu filho. Ele o tomou dos braços dela e o levou para cima do quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, peço-te que restitua a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino e ele reviveu. Elias tomou o menino e o levou do quarto até a casa, entregou à mãe dele e disse: veja, o teu filho, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Você pode repetir comigo essa última parte? Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que vimos, por tudo que fizemos, por tudo que adoramos ao Senhor. E agora nós nos colocamos à tua disposição para que o Senhor ministre a tua palavra através de mim, ó Deus, nessa noite. Que eu diminua, que o teu Espírito Santo cresça, que a tua palavra seja verdade na minha boca, na boca dos meus irmãos, porque a tua palavra é perfeita. Usa a nossa vida com poder e autoridade nessa noite, e que poderosamente, ó Deus, nessa noite o Senhor ministre em cada coração, porque se eu falasse, falarei tão somente aos ouvidos, mas o teu Espírito Santo é aquele que pode falar no mais profundo do ser nessa noite e ministrar em cada coração. Para a tua honra e tua glória, nós oramos em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amados irmãos, nessa noite, eu estou diante de um texto muito conhecido. Uma das grandes coisas que gosto de falar é que quando o texto é conhecido, parece que a gente sabe tudo. Parece que a gente já ouviu. Eu queria nessa noite pensar com você sobre as verdades
dessa mulher, essa mulher viúva de Sarepta, e as verdades de Elias. E depois afirmar para você como a mulher chegou a esta conclusão de que a verdade era, na verdade, a boca de Deus. Elias era a boca de Deus, e na boca de Elias estava a verdade do Senhor. Elias está vindo de um momento muito singular. Ele levanta-se para Acabe e diz: não vai chover. Não vai chover até que novamente eu diga que vai chover. Primeiro ensinamento que trago é: Elias era um homem que tinha intimidade com Deus. Elias não era um homem, muito obrigado, filho. Elias não era um homem da mídia. Elias não tinha uma boa localização da onde nasceu. A palavra do Senhor diz que Eli era um tesbita. Ele era de uma família que morava na cidade de Tisbé. E se você procurar Tisbé no mapa, você não acha, de tão insignificante que era. Mas a palavra do Senhor diz que este homem era um homem que orou incessantemente para que não chovesse. Você olha isso em Tiago capítulo 5, verso 17. Elias ora incessantemente para que não chovesse. E ele levanta a palavra para Acabe e diz assim: olha, não irá chover. E Deus começa a sustentar Elias, mandando corvos e mandando a Elias a água do ribeiro. Mas chega um tempo que Deus fala para Elias assim: olha, Elias, a água do ribeiro se secou. E agora é hora de você sair daí. É hora de você deixar de se esconder e ir para onde eu quero te mandar. E Deus começa a trabalhar na vida de Elias, para depois trabalhar através de Elias. Deus, antes de usar a nossa vida, e aqui ficou muito claro, porque quando nós falamos de missão, de missões, primeiro nossos corações têm que arder por missões. Primeiro vem a vontade de Deus, depois a nós. Primeiro vem o desejo de fazer a obra, depois o nosso benefício. Como foi ilustrado aqui, às vezes a gente quer ser usado, às vezes a gente quer ir ao campo, às vezes a gente quer abençoar alguém, mas na verdade Deus ainda não completou a obra do vinde. Ele ainda não nos transformou. A palavra do Senhor mostra que Deus começa a trabalhar com Elias ali, e falta ali naquele lugar água. E Deus agora fala com Elias e dá uma ordem a Elias. Eu queria que você acompanhasse comigo. A ordem é a seguinte: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levante-se e vá a Sarepta. Deus nunca nos tira de um lugar para nos colocar no lugar que é mais fácil. Deus sempre está querendo nos elevar. Deus sempre está querendo nos tratar e sempre está querendo nos levar mais longe. A palavra do Senhor diz que Deus fala para Elias ir para Sarepta. Sabe o que significa Sarepta? Fornalha. Deus levanta Elias, tira Elias do seu conforto, da onde ele estava sendo atendido por corvos, aonde ele estava sendo atendido, recebendo a comida, recebendo a água, e fala para ele assim: vai para Sarepta. Vai para Sarepta, porque lá tem uma mulher viúva que vai te dar comida. Uma coisa que ficou muito claro é que quando Deus nos levanta para nos usar, é que Ele leva a gente para alguns lugares para tratar a gente primeiro. É só você olhar para a Bíblia. Quando Deus quis usar o profeta Daniel e seus amigos, Deus leva ele à Babilônia. E tu acha que ele chegou na Babilônia, foi dia fácil? Foi tempo fácil? Deus foi tratando com esses homens, Deus foi burlando esses homens, Deus foi tratando Daniel, Deus foi
tratando Sadraque, Mesaque e Abednego. Você pode olhar lá em Daniel capítulo 3, verso 12, que Deus permite Nabucodonosor criar uma estátua e falar assim, olha, aquele na hora que tocar a gaita, na hora que tocar a trombeta, aquele que não se prostrar, vai ser lançado numa fornalha de fogo ardente. Nós muitas vezes queremos ser usados por Deus, mas nós não queremos ser tratados por Deus. Muitas vezes nós queremos ir, mas nós não queremos vir. Nós não queremos ser tratados. Nós não queremos mudar o nosso pensamento, nós não queremos mudar quem somos. Na vida de Elias, Deus tira ele da onde estava faltando água, da onde agora seca a água e manda ele para Sarepta, para a fornalha. E dá uma ordem para ele assim, olha, você vai lá, uma mulher viúva, e ela vai te dar comida. Só que a mulher viúva não tinha comida. O que a mulher tinha? Um pouco de farinha, um pouco de azeite. Por que Deus faz isso? Quais são as verdades que eu posso nessa noite pensar? Deus nos leva a um estágio maior. Deus sempre quer trabalhar conosco para nos levar longe. E aí ele chega nessa casa e está uma coisa muito interessante que me chamou muita atenção. Tinha duas verdades. Tinha duas verdades aqui que são colocadas. Ele chega nessa casa, ou melhor, ele chega ali na entrada da cidade, encontra essa mulher, e ele pede a ela uma coisa: vai lá e me dá um pouco d'água. Ela ainda tinha água, ela tinha água para dar. Ela diz, ele, tá bom, quero um pouco d'água. Ele a chamou, deu um pouco d'água, mas agora ele faz um pedido àquela mulher. Ele diz àquela mulher assim, me dá um pão. Deus tira Elias de um lugar, leva ele para uma mulher viúva, que não tinha nem pão, que só tinha um pouco de farinha, um pouco de azeite, e diz a ela para pegar um pouco, dar a ele um pão, por favor. Ele pede. Porém, ela respondeu, e é aqui que eu quero começar a pensar com você. Quais eram as verdades dessa mulher e quais eram as verdades de Elias. As verdades dessa mulher está aqui justamente no versículo 12. Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nem um pão. Uma das maiores coisas, das maiores e mais belas coisas é a verdade. Quando alguém lhe pede alguma coisa e você não tem, o que você faz? Você diz a verdade. Essa mulher abriu o coração e falou para ele assim, olha, eu não tenho nenhum pão. Eu não tenho. A verdade precisa estar presente. Porque essa é uma das coisas muito claras para nós, quando Deus quer agir na nossa vida, e quando Ele tem perguntado muitas vezes para nós, como é que você está? Eu não estou bem. O que você tem? Eu não tenho. A verdade dessa mulher mostra que ela não vive de aparências. Sabe quando a gente quer mostrar o que a gente não é, o que a gente não tem? Quando a gente quer mostrar que a gente é superior, ela chega para esse homem, ela não mente, ela diz o seguinte, eu não tenho um pão. Verdade estava explícita na vida dela. Mas ela disse uma coisa muito interessante. Eu não tenho nenhum pão assado. Mas eu também tenho uma coisa que é certa para mim. Olha o que diz no versículo 12. Tão somente como vive o Senhor, seu Deus. Qual é a verdade que essa mulher tem? Ela entende que Deus está vivo, que Deus existe e que Deus pode fazer maravilhas na vida dela e na minha vida. Porque muitas vezes nós, diante de situações, esquecemos que o nosso Deus vive, que o nosso Redentor vive, que o Senhor vive. Ela diz para ele assim, tão certo como vive o seu Deus está vivo. Você pode crer que Deus está vivo?
Você pode crer que ele existe, ele é real. Ele é real. Às vezes a gente está em situações tão difíceis que a gente não olha e não vê mais o Deus vivo. A gente pensa que tudo acabou. A gente pensa que é o fim da linha. Ela fala assim, tão certo como o Senhor, seu Deus vive. Ela reconheceu que tinha um Deus que estava vivo. Ela reconheceu que tinha um Deus que não precisava ser carregado no colo. Ela reconheceu que tinha um Deus que não era feito por mãos humanas. O seu Deus vive. Mas ela também tem uma outra verdade. Ela diz assim, olha, eu não tenho nem pão pronto, nenhum pão assado. O que eu tenho é um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite no jarro. E como você está vendo, Elias, eu vou pegar agora a lenha, vou fazer esse pão, vou comer eu e meu filho e vou morrer. Comeremos e morreremos. A verdade dessa mulher mostra uma coisa muito interessante. Ela está no final da linha, sem perspectiva alguma. Ela diz que Deus está vivo, mas a sua visão ela é turvada. Ela tem uma visão turva. A sua visão ela impede de enxergar algo além. Então ela diz assim, olha, nós vamos comer, eu e meu filho, comeremos e morreremos. Acabou. Não tem mais para onde correr. O que eu tenho, eu vou dar para ele, e a partir de agora a gente vai morrer de fome. Já chegou algum ponto da tua vida que você pensou isso? É hora que eu não tenho mais o que fazer. Agora eu vou pegar, vou comer, vou dar ao meu filho, comeremos e depois morreremos de fome. A palavra dessa mulher é verdade. Ela não mente. A sua expectativa é quando ela olha para o seu armário, quando ela olha para a sua despensa e ela só enxerga aquele bocado de farinha e aquele pouquinho de azeite que só dava para ela comer naquele momento. Essa é a grande verdade dessa mulher. Agora, qual é a grande verdade de Elias? Qual é a grande verdade que traz o profeta Elias nessa história que eu queria pensar com você? A palavra do Senhor mostra que Elias disse a ela uma coisa. Versículo 13. Não tenha medo, meus irmãos. A verdade de Elias é uma verdade diferente. Porque era uma verdade daquele que tinha experiência com o Senhor. Daquele que tinha visto Deus prover na vida dele, daquele que tinha visto Deus fazer um milagre, trazendo comida a si, trazendo água a si. Então ele diz para aquela mulher, dizendo da seguinte forma, não tenha medo. Só quem tem experiência com Deus pode trazer essa palavra. Não tenha medo porque o Deus a quem eu sirvo, Ele pode. O Deus a quem eu sirvo, Ele pode realizar na tua casa. O Deus a quem eu sirvo, Ele pode fazer na tua família. E Ele diz assim, olha, não tenha medo. Eu me lembrei de Deus, o próprio Deus falando em Isaías capítulo 41, quando Deus promete a Israel. Abre aí com Isaías 41, que eu quero ler para você. Isaías 41, alguns versículos, para a gente entender. Porque quando Deus fala para nós assim, não temas... Ele diz assim no versículo 3, ele os persegue e avança em segurança por um caminho em que ele nunca havia passado. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência, eu, o Senhor, o primeiro, e aquele que estará com os últimos, eu mesmo. Versículo 6, um ajuda o outro e diz ao seu próximo, seja forte. Versículo 8, mas você, Israel, meu servo, você, Jacó, a quem escolhi, você, descendente de Abraão, meu amigo, você, quem eu trouxe dos confins da terra, eu chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem eu disse, você é meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Não temas, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou força, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita.
da minha justiça. Eis que serão envergonhados e humilhados todos que se enfurecerem contra você. Os que lutarem contra você serão reduzidos a nada e perecerão. Quando o Senhor diz àquela mulher, olha, não temas, ela está dizendo assim, qual é o teu medo? O que está acontecendo? Não temas, porque eu sou contigo. Elias traz para ela uma grande verdade, dizendo assim, não temas. Mas também Elias traz para ela uma outra verdade. Elias diz a ela da seguinte forma, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepara o resto para você e para o seu filho. Elias traz uma grande verdade, irmãos, nessa noite. Ele dá àquela mulher uma ordem de tirar da boca do seu filho e dá primeiro a ele. Mas por quê? Porque ele libera uma palavra para ela da seguinte forma, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A verdade de Elias era que aquela mulher obedecesse à voz de Deus e confiasse em Deus. Por quê? Elias conhecia o Deus de Israel. E o Deus de Israel nunca nos deixa só. E o Deus de Israel nunca nos abandona nos piores momentos. Ele está sempre conosco. Ele sempre via o escape. Ele sempre nos abençoa. E ele diz assim, olha, dá para mim primeiro. Quem em sã consciência vai dizer para uma mãe pegar e dar para o alimento primeiro? As mães que aqui estão, duvido. Talvez estaria fazendo cara feia para Elias, olhando para ele assim, eu vou dar para você, eu vou dar para o meu filho, porque filho é a herança do Senhor, eu tenho que cuidar bem dele, e você está pedindo para mim, mas porque se eu der para você, de repente eu posso guardar para o outro dia, eu posso guardar para a janta, mas a palavra do Senhor diz que Elias diz isso a ela, porque ele traz uma grande verdade, o Senhor, Deus, não deixará faltar farinha nem azeite no jarro. Quais são as verdades que Elias traz para essa mulher? A verdade, Elias estava trazendo para essa casa um Deus provedor, um Deus que cuida de cada um de nós, um Deus que cuida da minha e da tua vida. E a palavra do Senhor na boca de Elias era a verdade. A palavra do Senhor na boca de Elias era a verdade. Tem uma coisa aqui que eu chamo muita atenção. Porque ele diz a ela assim, não faltará até que chova de novo. Por que não é que não falta até o fim? É porque, na verdade, Deus provê quando nós não podemos prover. Isso é uma coisa muito clara. Se você pode fazer, Deus não vai fazer. Por isso que ele diz assim, olha, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Assim que o Senhor fizer chover sobre a face da terra, mamãe, assim que o Senhor fizer chover sobre a face da terra, filhão, vai cair para dentro, vai buscar o teu sustento, porque até aí o Senhor vai sustentar. Quando eu li esse texto, eu lembrei da pandemia. Eu lembrei do medo que tínhamos na pandemia. Do momento em que nós fechamos as portas e do momento que nós pensamos que o negócio ia apertar. Para alguns apertou. Para alguns, verdadeiramente, o negócio apertou. A crise foi feia. Mas uma coisa é certa. Todos nós fomos sustentados pelo poder de Deus e Ele nos guardou até aqui. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ele proveu na nossa vida. Ele é o Senhor que traz provisão, irmãos. Ele é o Senhor que traz o sustento diário para nós. Tudo que nós temos vem dEle. Não pense você que é com as tuas habilidades, não pense você que é com os teus estudos, não pense com você que é você que traz. É Ele, é o Senhor. Porque até mesmo o controle do teu batimento cardíaco Ele tem. Que o dia que Ele falar assim, acabou, acabou.
O dia que ele falar secou a fonte, secou a fonte. A palavra do Senhor me mostra que Elias traz uma verdade para essa mulher e diz assim: até o dia que o Senhor fizer chover. Depois que fizer chover, meu irmão, agora é você. 5 horas da manhã, acordando, 4 horas da manhã. Cadê os filhões aí? Mamãe, que está sustentando o filhão, até os 14 anos. Depois bota para trabalhar, irmã. Bota para trabalhar. Teu pastor, com muita alegria, os 14 anos queria namorar, meu irmão. Os 14 anos queria dar beijo na boca, levar lá para a praça, né? E aí o papai falou assim, eu falei: pai, eu quero dar uma passeada aí, ver se arruma uma namorada. Aí vinha aqueles 10 reais. Só dava para comprar Coca-Cola, irmão, e um x-tudo bem, né? Já estava difícil. Hoje tu não compra nem um x-tudo, irmão. Mas tem uma garotada que quer ficar até o fim da vida, rapaz. Até que Deus faça chover, Deus provê, mas depois que Ele fazer chover, meu irmão, é tu que tem que cair para dentro. É tu. É tu que tem que estudar, é tu que tem que trabalhar, é tu que tem que acordar 5 horas da manhã mesmo, entendeu? Porque Ele diz assim, até fazer chover. E Deus provê, cara. Porque mesmo quando nós achamos que não vai dar, Deus sustenta. Deus abre as comportas do céu sobre nós. E foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. E Ele diz assim, olha, a farinha não vai acabar, a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até que o Senhor fizer chover sobre a face, sobre a terra. Aqui está uma grande verdade. Deus só faz o que eu e você não podemos fazer. Aquilo que eu posso fazer, Ele não vai botar a mão. É isso que a palavra me ensina. A viúva foi, e aqui está uma outra verdade que trago de Elias, mas eu queria que você pensasse comigo. Ele diz o seguinte: a viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim começaram ele e a sua casa durante muitos dias. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra de Deus anunciada por Elias. A grande verdade que Elias traz nesse texto é que aquilo que ele falou se cumpriu. Elias era profeta de Deus para aquela mulher. Elias era profeta de Deus para essa mulher viúva. Na verdade, Deus estava aprovando Elias e abençoando essa casa. Mas aí há uma coisa muito interessante que acontece. Digo interessante porque eu quero que você pense comigo. Não é que uma casa vive o milagre de Deus, provisão de Deus, não pode ter problemas e dificuldades. Passa-se um tempo, a palavra do Senhor diz, versículo 19, diz aí, Elias, versículo 18, então a mulher disse a Elias: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu: dê-me o seu filho. Há uma grande verdade aqui que o texto me traz. Não é porque nós experimentamos milagres de Deus que nós não vamos passar por dificuldades. Não é que nós somos famílias que adoram ao Senhor, que está na presença do Senhor, que não vai passar por dificuldade. Tem muita gente que vai passar pelo luto, tem muita gente que vai passar pelos problemas, pelas dificuldades. E a palavra do Senhor mostra que aquela mulher tinha experimentado algo maravilhoso. A palavra de Deus na boca de Elias se cumpriu. Só para você ter uma ideia, quando aquela mulher ia cozinhar, ela botava, a maioria dos pregadores falam isso, ela puxava a farinha, pegava o azeite, ia lá, fazia o seu pão, comia, se alimentava ela, o seu filho, e dava para Elias, que estava hospedado na casa dela, diz a palavra do Senhor. No dia seguinte, ela ia lá, olhava, estava na mesma altura, não faltava. Ela não sentia falta, ela via que a farinha não estava baixando, o azeite não estava baixando, as coisas estavam acontecendo, Deus estava abençoando. A casa, o Deus era favorável à casa, as coisas estavam acontecendo agora. Mas aí, de repente, o seu filho fica doente e morre.
não é porque nós experimentamos milagre de Deus num dia e nós não vamos passar por problemas no outro. Na verdade, doença dá em gente, doença dá em nós mesmos, nós passamos por problemas, nós temos dificuldades mesmo, nós vamos experimentar o luto muitas vezes, mas a palavra do Senhor diz que essa mulher fez uma coisa que me chamou muita atenção. Ela foi até Elias e jogou toda a sua raiva em Elias. Elias que traz para ela a provisão, a partir de Deus, a provisão para a sua casa, tem comida, tem o azeite, né? Tem a farinha, tem o azeite, e agora ela diz assim: o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Se sou eu, cara, usado por Deus, eu falo, então fica aí, estou indo embora. Que ingratidão. Que muitas vezes a gente faz alguma coisa pelas pessoas, a primeira coisa que a gente vê é ingratidão. A ingratidão é o pior dos sentimentos que o ser humano pode ter. E ela nem para dizer assim, não, como você clamou ao teu Deus, né? O que você pode fazer por mim agora? Porque você orou ao teu Deus, Deus te mandou aqui, e Deus proveu na minha vida, de tal forma que eu estou comendo e bebendo todo dia, e Deus está me alimentando. Mas ela chega para Elias e diz o seguinte: por que eu fiz para você vir matar meu filho? E aí o homem de Deus, na sua grande verdade, porque conhece o Deus a quem ele serve, ele não retruca e não combate ela, que talvez eu faria, talvez você faria. Talvez você viraria as costas, talvez eu viraria as costas. Ah, é? Então tá bom, então fica por aí. É você e teu Deus agora, você se vira com Deus. O que Elias faz? Elias traz uma verdade para mim muito clara. Elias diz assim: dê-me o seu filho. Elias não retruca. Elias não troca acusações. Elias não se defende. Porque ela diz que foi ele que matou. Você vem até mim, traz as minhas iniquidades, e agora quer matar e mata o meu filho. O que ele faz? Ele pega, toma o seu filho e vai agora orar ao Senhor. Só que Elias não era o culpado. Elias não era culpado da morte do filho dela. Por que morreu, pastor? Por que o filho dessa mulher morreu? Era para mostrar para essa mulher e para mim que o mesmo Deus que proveu a farinha e o azeite, ele ia prover de novo na vida dela. E a palavra do Senhor diz que Elias não retruca, não troca acusações, isso me ensina a verdade. Vai para o joelho. E lá no joelho, lá no quarto, ele começa a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, por que o Senhor fez isso? Você entendeu que Elias agora ele pega e fala para o Senhor, e fala ao Senhor, dizendo: por que o Senhor fez isso? Ele diz assim: ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva, com quem me hospedo, matando o filho dela? Mas por que Elias vai lá e fala isso com Deus? Porque Elias sabia que Deus era aquele que estava no controle, Deus era quem tinha dado aquele filho a ela, e Deus era o autor da vida. Ele está no controle de tudo, irmãos. É por isso que Elias não retruca, por isso que Elias não revida, ele pega e vai para o joelho, porque ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, ele sabe que se o filho dela morreu, foi por permissão dele. E se morreu por permissão dele, é porque ele quis. É porque ele tem a sua vontade. Mas ele vai para o joelho e ora. E a palavra do Senhor diz que ele diz ao Senhor da seguinte forma: ó Senhor meu Deus, peço que restitua a vida a este menino. O Senhor atendeu a voz de Elias, a vida foi restituída ao menino, e ele reviveu. Elias tomou o menino, levou até o quarto da casa, entregou a sua mãe. A mãe dele disse: veja, o seu filho está
vivo. Isso me mostra que o mesmo Deus que proveu antes pode prover depois. O mesmo Deus que trouxe a farinha e o azeite àquela casa, trouxe também restituição dos filhos. Trouxe também ressurreição dos filhos. É por isso que eu e você não podemos deixar de acreditar nesse Deus. É por isso que eu e você, mesmo que as coisas estejam tão difíceis como ela está vivendo, mesmo que as coisas estejam tão parecendo o fim, nós não podemos deixar de crer nesse Deus, porque uma hora que Ele fala, as coisas voltam. Há uma hora que Ele fala, há restituição de vida. Uma hora que Ele fala, o filho que estava morto vive de novo. Uma hora que Ele fala, a farinha não acaba, irmão, o azeite não acaba, porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Jeová Jirê da nossa vida, e Ele fez isso na vida dessa mulher. E por que Ele permite? Para mostrar para mim e para você, que eu e você precisamos ter a verdade que Elias tinha. Elias conhecia o Deus que ele servia, e sabia que ele podia trazer de volta aquele filho. A palavra do Senhor mostra. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Que nessa noite a palavra de Deus seja verdade na sua boca, porque o mesmo Deus que proveu antes pode prover depois. Ele é o Deus provedor, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor que nos sustenta, Ele é o Senhor que nos dá alegria, Ele é o Senhor que nos permite passar por muitas tristezas, por muitas dificuldades, mas é o Senhor que está sempre conosco, nunca nos abandona e está nos sustentando a cada dia. Vamos ficar em pé, vamos orar. Qual a expectativa que eu tenho nessa noite? É que você nunca se esqueça que há um Deus que está vivo nos céus. Que você nunca se esqueça que há um Deus que quer se relacionar com você. Que você nunca se esqueça que esse Deus, Ele quer cuidar de você. Que você nunca se esqueça que Ele quer fazer parte da tua vida. Porque aquele mesmo que fez, pode fazer hoje. Ele continua sendo Deus, será eternamente Deus e quer te abençoar a cada dia. Feche teus olhos, vamos orar. Logo após o ministério de louvor vai estar adorando ao Senhor. E logo após estaremos dando a palavra à nossa irmã Graciete. Pai, nós somos gratos, porque nós lemos na Tua palavra que o Senhor é aquele que provê de novo. E o Senhor, Deus, proveu, ó Deus, na vida dessa família, na vida dessa viúva de Sarepta, Pai, trazendo de volta, ó Deus, o seu filho. Ó Deus, que nessa noite a Tua igreja, Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, nunca se esqueça do Deus a quem nós servimos, que está vivo, que vivo está, e que pode fazer tudo novo, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, e assim como tinha Elias, ó Deus, essa verdade, ó Deus, que essa verdade esteja em nós, porque o Senhor, no seu momento, na sua hora, basta apenas uma palavra do Senhor, e as coisas acontecem na nossa vida, as coisas acontecem na nossa igreja, porque o Senhor é Deus provedor, o Senhor é o nosso Jeová Jirê, o Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que provê na nossa vida. Então, Pai, nessa noite, abençoa a Tua igreja, que a Tua igreja saia daqui, Senhor, ó Deus, convicta, Pai, que o Senhor é Deus, que pode todas as coisas. Muito obrigado, porque passamos por dificuldade, passamos por pandemias, Senhor, passamos, ó Deus, por lutos, ó Pai, mas o Senhor, em todos os momentos, esteve conosco, nos sustentando, nos dando a alegria da Tua presença. Continua conosco, continua nos abençoando, favorecendo a Tua igreja. Nós oramos não porque merecemos, mas em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, ainda de pé. Vamos adorar o Senhor, Ele vive, Ele reina. De novo, em nome de Jesus, isso aí. Shelinha está com o vestido que ela ganhou, você viu? Ganhou. Isso. Com muita alegria, irmãos. Cadê? Vamos ficar em pé, jovens. Ficar em pé.
Essa garotada aí, tudo nova aí, vamos ficar em pé. Isso. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus e nós vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para me salvar. Meu pecado e dor Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou, hoje eu posso entrar. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado, sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor, de todo louvor. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar. O pecado não pode mais me dominar. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Irmã Graciela, a gente vai estar com a palavra. Daqui a pouco a gente vai fazer um culto só dessas músicas aí. Essa, que pelo amor de Deus, né? A gente vem para a presença do Senhor, é cantar com alegria, né? É ficar rouco para cantar, né? Para esse Deus, né? Então tá aqui. O que é isso aí? Segredo. Não vai ter nada disso aí não. Quero ver no dia dos homens. A paz do Senhor, queridos amados irmãos. Vamos estar hoje, né, fazendo uma homenagem, né, ao Dia Internacional, né, da Mulher. E gostaria de chamar a diaconisa Elisângela, que ela vai trazer um poema para nós, mulheres. Amém, irmãos? Diz assim: mulher, que traz a beleza à luz ao dia mais difíceis, que divide sua alma em duas, para carregar tamanha sensibilidade e força, que ganha o mundo com sua coragem, que traz paixão no olhar. Mulher,
que luta pelos seus ideais, que dá a vida pela sua família, mulher, que ama incondicionalmente, que se arruma e se perfuma, que vence o cansaço, mulher, que chora e que ri, mulher, que sonha. Tantas mulheres, belezas únicas, vivas, cheias de mistérios e encanto. Mulher, que deveriam ser lembradas, amadas e admiradas todos os dias. Amém? Mas nós não podemos ficar sozinhas, né? Mulher não pode homenagear a mulher, né? Provérbios 31, versículo 10 diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O 11. O coração do seu marido confia nela. É fonte de ganho. O 25. O 26. O 27. Cuida bem de tudo que há em sua casa e não há nunca preguiça. 28. Levanta-se seu filho e chama-na bem-aventurada, como também seu marido, e a louva dizendo. 29. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas tem que ser melhor de todas. 30. Danosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Aleluia. 31 para fechar. Aleluia. Uma salva de palmas para quem? Homens, de pé. Ah, obrigada. Agora os homens vão aplaudir todas as mulheres. Obrigada. Irmãos, tinha que tirar uma foto disso. Deus é bom. Amém? Então, a gente convida a irmã Natália para estar aqui, para estar nos auxiliando também, né? E convido todas as irmãs, aleluia, as irmãs, convido ele para sentar, que gente, eu sou ruim de nome, né? Para sentar, que agora vai ser só o sexo feminino, amém? Convido todas as irmãs da MCM para estar aqui na frente recebendo suas lembrancinhas. Vamos, irmãs? Vamos? Vamos? MCM. Uma homenagem em nome da Igreja Batista. Isso. Glória a Deus. Aí mesmo, fica aqui, irmãs, fica aqui. Fica aqui, as MCM, JCM agora. JCM. Junta aí que vão entrar aí as meninas. JCM. Isso. Adolescentes. Isso, todas adolescentes, todas adolescentes. Isso, pode juntar aí, vamos juntando. Isso. Todas as adolescentes. Espalha pra cá, irmãs, ó, vem pra cá, ó, pode vir pra cá, pode vir, oi. Aqui, ó, a irmã de Céia tá sozinha, junta a irmã de Céia. Isso, ó, vem bem pra cá, bem, isso, vem bem, isso, pode vir. Convido todas as crianças, meninas, as meninas crianças, vem. Lá atrás, ó, isso. Pronto, olha só vão ficar sentados os homens, as mulheres vão todas aqui pra frente. Sim, todas as mulheres para cá, só vai ficar sentados os homens. Pode vir. Todas as irmãs aqui na frente. Só os homens vão ficar sentados hoje, irmãos.
Pronto, a igreja ficou vazia, tá vendo? As mulheres dominam, irmãos. Todas receberam. Quem não recebeu lembrancinha, levanta a mão. Quem não recebeu lembrancinha, as mulheres. A lembrança é para as mulheres. Isso. Todas as irmãs que estão aqui receberam lembrancinha? Todas? Amém. O pastor está com a oportunidade de orar pelas mulheres. Aí, elas vão dominar tudo, hein? Vão dominar o mundo. Tá dominado. Isso. Tirar a foto aí, gente. Pega ali. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Isso. Tira depois e manda pra gente, tá? Deixa eu sair. Sai. Não, deixa eu orar. Calma aí. Senta não. Irmãs. Aí, tá tudo na live, tá? Tá tudo na live. Queridos, vamos ficar em pé. Quero agradecer a Deus. Por esse dia especial. Eu tenho certeza que cada um aqui, né, como filho, como esposo, sabe do valor da mulher, né? E nós precisamos honrar nossa esposa, nossos filhos, nossa mãe, porque é presente de Deus. E eu tenho certeza do que eu vou falar agora. Sem vocês, não existiam homens valorosos nesse mundo. Vocês estão de parabéns e que vocês tenham tido um dia abençoado. E não é só dia 8 de março, é todo dia. Não adianta a gente falar, dia 8 de março, vamos dar presente e passar um ano inteiro maltratando. Tá? A gente precisa cuidar. Então tá de parabéns, os homens vão aplaudir ao Senhor mais uma vez. Vamos lá, isso. Vocês tomem cuidado, hein? Isso. Elas vão dominar o mundo, mano. Elas já dominaram. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Nesse momento também vou estar encerrando e petrando a bênção apostólica, mas eu vou lhe pedir, com muito carinho, que você ainda espere, que eu tenho 2 anúncios para fazer, tá bom? Isso. E daqui a pouco nós estaremos indo lá para a cantina para abençoar a nossa cantina. A irmã Maria Lúcia lá. Traz a irmã Maria Lúcia. Vem cá, irmã Maria Lúcia. Vem cá, irmã Maria Lúcia. Cadê a irmã? Isso. Não, vamos esperar ela chegar. Isso. Essa lembrancinha é uma lembrancinha que foi feita pela Amanda, né? Não foi não? Foi quem que fez? Ah, foi outra? Ah, para mim tinha sido ela. Que ela também trabalha. Isso. Mas é uma lembrancinha que é só para a gente, né, mostrar o carinho. Se a gente pudesse, a gente dava mais, né? Mas foi benção. Então vamos orar? Agradecendo ao Senhor. Pai, nós somos gratos por tudo que nós vivemos aqui, por todo momento de oração, louvor da palavra, e por esse momento em que nós chegamos, ó Deus, para comemorar também o Dia Internacional das Mulheres. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor viu, ó Deus, a necessidade do homem, o Senhor sabia, ó Deus, que ela iria completar, que ela iria, ó Deus, auxiliar-nos, que ela iria, ó Deus, fazer parte da nossa vida e mudar a nossa história. E eu sei que o Senhor acertou todos os teus planos são perfeitos. E nós te agradecemos pela nossa esposa, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas filhas, nós te agradecemos pela nossa mamãe que o Senhor nos deu. E que esse dia, ó Deus, não seja somente um dia no ano, mas que nós venhamos honrá-las, ó Pai, como elas merecem ser honradas. Ó Deus querido, que cada vez mais
o Senhor ministre, ó Deus, no coração de cada filho, de cada pai, de cada esposo, ó Deus, para honrar as suas esposas, para honrar, ó Deus, a cada mulher, ó Deus, da sua vida. E que poderosamente o Senhor também venha ministrar no coração delas, que elas são especiais, que o Senhor as ama e que o Senhor as formou para elas também, ó Deus, serem felizes, ó Deus, na sua presença. Muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tudo que fizemos, e que o Senhor nos leve em paz debaixo das tuas mãos, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada, que o Senhor continue, ó Deus, falando conosco, ministrando ao nosso coração, e que o Senhor abençoe a nossa igreja, para a tua honra e tua glória, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Me espera um pouquinho, Deus abençoe você que vai nos assistir, que Deus assim derrame das tuas bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Cantina.